Ora, muito bom dia a todos. Continuem a enviar os aviõezinhos para o maior número de pessoas para que consigamos ter mais pessoas a ouvir-nos, porque esta temática é muito importante. A ansiedade é um dos males do nosso século e na maternidade, que é um tema muito específico, não há muita gente a falar de ansiedade na maternidade. Portanto, hoje vai ser um dia, vai ficar gravado, claro, e a Carmen já tem muita experiência, já tem uns longos anos aqui de jornada, não é? Então, alguns, não é? Então eu vou começar por falar, não sei, vou convidar aqui a Franciel porque ela saiu e não conseguiu voltar, se calhar, espera. Pronto, já mandei. Também tem bebés e está grávida. Eu acho que isto é realmente importante, não? É uma matéria, uma temática muito importante. Então, para iniciar este tema da ansiedade, Carmen, eu não sei se estás de acordo, mas eu costumo dizer que a ansiedade, não levada a um extremo, não levada a um lado negativo, ela é saudável. É uma emoção normal que nós experienciamos no nosso dia-a-dia, seja ultrapassar um carro, na estrada, com os nossos filhos. É verdade que sentimos assim, há uma tensão, uma preocupação, uma insegurança, pode ser até levado a um extremo de tremores, tonturas, etc. Mas cabe a nós sabermos gerir essas nossas emoções, tal como o medo. Ela é importante, a ansiedade é importante, não concordas? Sim, sim, eu concordo. Ela é necessária para a sobrevivência, porque sem ela nós não temos como fugir do perigo ou vencer obstáculos na vida. Portanto, nós precisamos dela, é positivo. Mas é como tu dizes, quando é excessiva e não é controlada, acaba por ser muito, muito limitadora. Isso mesmo. Pode-se manifestar em várias situações da nossa vida e na maternidade eu digo ainda mais, porque é assim, estamos perante coisas que nos são desconhecidas, nós não sabemos como é que aquele bebê vai reagir e não sei se isso acontece ou aconteceu contigo, estar sempre com medo que o bebê não respire. Ai, será que ele virou? Será que não está a respirar? Ou será que deixei a porta fechada? É aquela coisa. Porque por exemplo, posso falar da minha experiência pessoal. Eu sofri de depressão pós-parto. Não consegui de forma alguma gerir as minhas emoções, mas também não recorri ao apoio de um psicólogo ou de um... Pronto, nem sequer do médico de família. Eu nunca conversei com ninguém. Então eu recordo-me que eu via o bebê cair eu estou no terceiro, né? Mas eu fechava os olhos e eu já o via cair nem que fosse do primeiro andar. Eu tinha palpitações, eu não conseguia dormir bem as noites, sempre com medo que o bebê tivesse morto no dia a seguir. E foi muito complicado, mas isso foi na minha primeira gravidez, no primeiro filho, né? O segundo da segunda já reagi de uma forma diferente. Não sei se é pela nossa experiência também, como mães. Realmente, a ansiedade associada à maternidade é uma coisa é muito determinante porque começa já na gravidez. Como eu tinha até dito nos estudos que tinha visto Sim, sim. recentemente, 2017 dizia que 20% das mulheres grávidas começam já a sentir essa ansiedade ligada à maternidade. A principal dificuldade que é associada à maternidade é que não depende só de nós. Nós temos, de repente, um bebê e existe depois toda aquela pressão da sociedade, da família, de nós mesmos, aquela exigência de que nós agora somos responsáveis por aquele ser pequenino e que, até por se ele respirar ou não, depois há aquela pressão da morte súbita do bebê até 1 ano e então A nível de percentagens, consideras que diminuiu? As investigações dizem que o quê? Que tem havido menos morte súbita? Sim, porque as pessoas têm mais informação agora, têm mais informação. Não sei dizer quanto é que diminuiu, mas digamos que todo o esforço de dizer, porque é na maternidade, à saída, é o pediatra, é a parteira, quando está em contato com os pais as primeiras semanas, são as enfermeiras em pediatria, existe muita gente a dizer, tanto que às vezes os pais dizem, já chega, estou cansado de ouvir falar tanto em morte súbita. Há muita pressão e então, como dizia, na maternidade existe esta dificuldade
e depois que durante a gravidez a mãe, a mulher é muito, não é idolatrada, mas como que mimada, assim, ai, está grávida e tudo, e de repente ao parto esquece, põe-se a mãe de lado e é tudo E bebê. a atenção é E virada para uma tudo criança, bebê, é ou verdade, seja, que é verdade. ninguém prepara esta mãe para esta transição. E quando eu digo mãe, também é o pai O em pai. si, porque o pai está no feedback, está atrás Uhum. está no backstage, está atrás da mãe, entre aspas, mas está ao lado, mas é ele também que está a permitir e que está a ajudar e a apoiar, ou não, quando dizemos pai, não necessariamente, porque há famílias monoparentais, mas pronto, falando também no pai, que não é só. E na mãe existe esta ambivalência em que ela está super feliz, elas estão super felizes, que são mães, estão apaixonadas por este bebê e tudo, mas depois existe aquele cansaço que começa a acumular-se e existe esta ambivalência e depois a ansiedade em tudo isto. Eu tenho que gerir, eu tenho que gerir, eu tenho que gerir, e na nossa sociedade ocidental há muita exigência. Antigamente é o que se chama, alguns autores chamam a tribo. À volta da mãe havia uma espécie de tribo, que é as avós. As avós estão aqui, a avó, a tia, a irmã, os primos, pronto, estão ali. E que com o tempo, com a globalização, com a imigração, as famílias estão-se a encontrar cada vez mais isoladas, cada vez mais sozinhas. E a sociedade em si exige isto da mulher, exige que ela consiga gerir a ela mesma, consiga gerir a criança, consiga gerir a casa, consiga gerir a sua emancipação, tudo o que é a nível profissional. E então este peso todo, e como tu dizias, tu nem sequer falavas com o teu médico Médico de sobre isso, família, acaba né? por ser um Pois. tabu do género, porque elas metem-se, nós metemos esta pressão de eu tenho que gerir, eu tenho que gerir, eu tenho que conseguir, eu tenho que gerir, que é colocado na nossa sociedade, é colocada a exigência, e depois esta comparação das redes sociais, que só o que aparece nas redes sociais é a parte positiva, é a parte das mulheres que estão a conseguir gerir muito bem, os pais conseguem ter as crianças super educadas, super tudo. E na realidade nós sabemos que não é isso, porque o que está ali não digo que seja tudo fake, mas muitas vezes é só a montagem. Tudo o resto, os bastidores não estão ali evidenciados. E outra coisa que é quando nós procuramos mais informações sobre isto é, noutras culturas orientais, a mãe, durante os 30, 40 primeiros dias pós-parto, ela quase que não se ocupa do bebê. Ela é mimada, ela é massajada, ela não muda a Uau! fralda à criança, eles só levam, ou seja, a tribo, que é as avós, e isso levam o bebê à mãe para ela amamentá-lo. E se não conseguir, pronto, para ela lhe dar o biberão e para estar com o bebê e tudo, mas o resto ela não faz. Uau. Ela não faz. Mas em países mais desenvolvidos, o que é que tu tens visto? Como na Suíça, por exemplo. O que é que Assim, pronto. acontece? Depois da mulher voltar para casa, qual é o tipo de acompanhamento que ela tem? Ou mesmo a nível da sua saúde mental, a nível psicológico? Tem algum psicólogo que a acompanha, assistente social? Como é que funcionam as coisas? Não. Acabei por não dizer qual foi o meu percurso. Eu, pronto, tirei a formação de enfermagem à base em Portugal, trabalhei 2 anos, já foi há 12 anos, trabalhei 2 anos em Portugal e depois emigrei para a Suíça. Deixa-me só cortar-te aí só um bocadinho, só para Sim. ficar aqui uma nota. A enfermeira Carmen agarrou a minha bebé, ainda tinha 1,9 kg, na neonatologia, ok? Então ela conhece-me desde há muito tempo, somos amigas, noutras áreas, nada a ver com a parte da saúde, mas ela conheceu a minha bebé numa incubadora também, hein? Agarrou nela, amamentou-a, e por isso é uma pessoa muito especial, e eu trago aqui porque ela sabe realmente tratar de bebés e é a pessoa certa para nos dar aqui algumas dicas. Mas continuando, vá. Obrigada Não querendo cortar. pelo elogio, e que ontem essa bebezinha eu vi que estava mais alta do que a mãe. É verdade. Não é? E cresceu para os lados. Sim, exatamente. Então, eu já sou enfermeira há 12 anos, então tive 2 anos em Portugal, depois emigrei para a Suíça, na parte francesa, e desde então, pronto, trabalhei aqui na urgência pediátrica, na neonatologia e na hospitalização da pediatria, e depois tirei a especialidade em pediatria.
E agora, há 3 anos, eu trabalho nos cuidados a domicílio, mas não pediátricos. Nós seguimos os pais depois da parteira. Para explicar, quando a mãe sai da maternidade, ela tem um seguimento por uma parteira, um midwife, uma especialista. Que aqui não existe, não é? Em Portugal ainda. Ainda não existe. Existe Vem um em casa. hospital, só não No existe. hospital. Aqui Não em sei, casa nunca fui visitada com um bebê prematuro, nunca tive algumas regiões essa eu penso que já começam algumas regiões, algumas zonas de Portugal, acho que já começam a ponderar, ou pelo menos no privado, algumas organizações já começam a ponderar. Não saberia dizer nomes, mas já começam a ponderar esse tipo de trabalho, porque já viram a importância do apoio aos pais diretamente depois do nascimento. E então, saem da maternidade, tem esta parteira que pode ir desde assim que chega a casa, que vai a casa, até 56 dias. Por lei tem direito a isso, 56 dias. Não quer dizer que ela passe sempre, porque elas passam no início 2 vezes por semana, ou mais, se for necessário, e depois vão espaçando 1 vez por semana, 2 vezes por semana, ou cada 2 semanas. E então elas ocupam-se de tudo o que é a saúde materna da mãe e depois também do bebê, de coisas mais específicas, e se for necessário fazem análise pontualmente ou enviam para o pediatra. Pronto, elas estão mesmo ali para apoiar, e principalmente a amamentação, que também isso é outro detalhe. Ninguém nos diz que é difícil, toda a gente diz que é super, ai, que é maravilhoso, que é natural. Não, não é tão fácil assim. Às vezes era preferível de saber que vai custar para preparar-nos psicologicamente. É verdade. A Lilian está aqui a dizer que em Paris, na França, também teve isso no seu segundo, na primeira filha, porque é diferente, é o que eu estou a dizer. Isso já existe lá fora, mas em Portugal ainda continuamos a progredir nesse sentido. O que é muito bom, porque depois eles podem sair mais rapidamente do hospital, sabendo que existe um profissional que vai a seguir a casa. Então o objetivo é esse, é tirar as pessoas mais rapidamente do hospital para serem acompanhadas e sejamos sinceros, uma mãe descansa muito melhor na própria casa do que no hospital. No hospital. E então depois, aí entramos nós, somos enfermeiras da pequena infância, e nós contactámos os pais no primeiro mês de vida para saber se a parteira já acabou, e quando às vezes elas demoram até aos 2 meses. Então, como nós vamos até aos 4 anos, nós podemos sempre encontrar, não há problema da primeira vez vermos mais cedo ou mais tarde. O importante é que eu tenho que verificar se alguém está na situação para seguir os pais, para eles não estarem a sentir-se abandonados. Quando tudo corre bem, até às vezes 10 dias depois, eles já não têm a parteira. Então podem contactar-nos para nós entrarmos mais rápido na situação. Mas se as mães tiverem problemas a nível de ansiedade ou começarem a ter alguns registros ali de depressão, uma possível depressão, de fobias, mesmo como lidar com o bebê, ou daquilo que nós estávamos a falar também, da morte súbita, com quem é que eles devem falar? Normalmente eles devem falar diretamente com o médico delas. Os profissionais que estão à volta vão ficar atentos, porque o problema às vezes nessas situações é que elas não reconhecem. É a dificuldade de pedir ajuda, e tu sabes, é a dificuldade de pedir ajuda, e então cabe a nós, profissionais à volta, dizer, olha, eu estou preocupada por isto, evidenciar especificamente. Eu não estou preocupada com o bebê vai muito bem, você faz muito bem o seu trabalho, mas há isto que não está a correr, não está bem, eu estou preocupada, e então se calhar vemos mais rapidamente, em vez de ser 2 semanas depois, vemos uma semana depois ou uns dias depois. E então o que nós aconselhamos é que ela contacte o médico de família dela, ou o ginecologista, por exemplo, se é alguém que ela vai ver no pós-parto, nas 6 semanas pós-parto, que normalmente é o controle com o ginecologista, também pode pedir. E é nesse caso em que elas podem ter uma prescrição de sessões de psicoterapia. Isto é para ser reembolsado pelos seguros, pela seguradora, porque o problema aqui, o principal receio muitas vezes é que, se for de forma independente, tem que pagar tudo. Tem que pagar tudo do bolso, não é? Tem que pagar tudo do bolso, e não são valores muito fáceis. É como na América, parece que na América funciona assim também, é tudo com o seguro. Tudo com o seguro, exatamente. Aqui o seguro de saúde é obrigatório.
Agora, a complementar, existe o seguro base de saúde e depois existem as complementares. As complementares não são obrigatórias. Mas então, muitas pessoas não têm complementar. Nós até dizemos, se você está a pensar ficar grávida, faça uma complementar primeiro. Porque depois tudo o que é osteopatia, isto dependendo das opções que escolhe, é reembolsado até X%, até 80%, tudo depende da seguradora. E então elas, o que acontece é isso, é que elas ficam com receio de dizer, meu Deus, se eu vou pedir um seguimento de psicologia, se eu vou fazer isso diretamente, eu vou ter que pagar no meu bolso. Claro que há situações, há famílias que podem fazer isso. E então há centros, por exemplo, há um centro aqui perto na minha zona, que é o Centro de Perinatalité, não sei, perinatal, é um centro perinatal. Perinatal porque é do pré e o pós. E então, e nessa altura, eles têm vários profissionais. E então tem psicólogos, tem mesmo parteiras, tem conselheiros em amamentação, tem muitas coisas. Enfermeiros em pediatria, mas pronto, isso é uma coisa independente, então elas têm que pagar do bolso delas. Mas como eu dizia, se passarem, nós aconselhamos sempre passar pelo médico. E depois nós trabalhamos também em rede. Quer dizer que se eu estiver preocupada, eu não vou deixá-la assim. Eu vou fazer o que eu chamo, digo-lhe sempre, eu peço sempre a autorização, se elas concordam, que eu esteja um bocadinho atrás delas, que é para fazer uma espécie de pressão positiva. É do género, dou-lhes um bocadinho de tempo com o acordo delas e digo, daqui a quantos dias você quer que eu ligue para saber se já tomou se já contactou o médico? Porque às vezes é isso, é essa dificuldade em dar o primeiro passo. Então eu estou atrás delas, do género. As ações, é um pouco o que o coach também faz, não é? Quase. Faz. E então fico ali um bocadinho atrás delas e eu digo, mas só faço se se a mãe estiver de acordo. Se achar que é muita pressão e se acha que não necessita, então não há problema. Vamos daqui a uma semana e eu não digo nada. Mas normalmente elas agradecem e pedem que eu faça isso porque elas já sabem que vão ter dificuldade em pedir ajuda, em fazer esse passo. E a partir Escuta, do momento... e no caso dos homens, desculpa que. Sim. E no caso Os dos homens já é um homens, bocadinho mais complicado. Os pais. se tu entras numa casa, numa família, tu geralmente abordas a mãe, certo? Direcionas Sim, logo à mãe. É assim. mas normalmente sim. Mas se é o pai que me abre a porta, eu dirijo-me logo também para o pai. Digo como é que ele está e digo... Porque normalmente eles abrem a porta ou alguma coisa e vão logo para o escritório, vão logo embora dizer não sei o quê, vou fazer as compras, não sei o quê. E eu digo, olha, mas não quer ficar assim um bocadinho aqui a ouvir e tudo? E eles ficam muito surpresos porque normalmente normalmente eles estão habituados que os profissionais de saúde, tudo o que tem a ver com o bebê, vão se dirigir diretamente à mãe. E eles mesmo também dizem, veja com a minha mulher, é tudo assim. Parte de um princípio que só a mãe é mãe Sim. e o resto é para decoração. E o pai não é para decoração. O pai tem uma parte ativa, não é? E então nós tinha tido um seguimento com especialistas, com pessoas que tinham-se dedicado a estudos no papel do pai, durante a criação da criança, do filho, e elas então é que passaram disso como profissionais, como informação, era uma conferência, e elas disseram que a principal coisa para fazer, para ter contacto com um pai ou para atraí-lo, para que ele fique presente, era valorizar a existência deles. Só o facto de olhar nos olhos e dizer, então, como é que está? Venha cá, sente-se connosco, tem dúvidas. Eles muitas vezes não têm dúvidas no início, nunca têm dúvidas. Mas depois começam... para não dar a parte fraca. ou não, às vezes é que eles... Porque, vamos ser sinceros, muitas vezes os pais, ou seja, o masculino, é bastante prático nas coisas. Achei muito engraçado, porque dentro daquilo que eu faço, eu sigo já ao domicílio, mas também tenho duas vezes por semana lugares de consulta, em que os pais podem vir para pesar, medir o bebê, colocar dúvidas e conversar comigo. Então, estamos uma manhã e eles podem vir sem hora marcada, podem vir quando quiserem. E vão, ou, no geral, as mulheres agora, é que costumam... Os pais. Também trabalham, pais. Sim, o pai. Sim, os pais. Agora, o que tem mudado bastante na sociedade, é muito engraçado, é que os pais, e aqui pronto, na Suíça particularmente, tudo o que é guarda de crianças é muito difícil de ter acesso, não há vagas suficientes nas creches e também é muito caro. E então o que acontece é que os pais organizam-se de forma que a mãe, por exemplo,
tenha 2 folgas, o pai tenha uma folga e depois os outros 2 dias estão na creche, por exemplo. Porque senão é mesmo extremamente caro. Se colocarmos, dependendo do salário da pessoa, se colocar a criança 5 dias por semana, o salário é quase o salário todo da pessoa. Então também não compensa. Então fazem assim. E é engraçado que o pai, fica pelo menos uma vez, não todos, mas os que podem, ficam pelo menos uma vez por semana. E eles, pronto, ficam. E muitas vezes eles vêm, e então cada vez mais tenho pais que vêm com o carrinho de bebê e colocam as dúvidas. Muitas vezes as dúvidas são das mulheres, só como elas trabalham nesse dia. Perguntar, mas eles vêm, fazem o papelzinho deles e eles até dizem: pois, eu também disse a ela que não era para ficar preocupada, mas pronto, eu venho só para. Mas vem, o que é excelente. E a última consulta até foi quinta-feira de manhã, estava na consulta de uma das regiões, e é engraçado que houve 2 casais que vieram em momentos diferentes e o pai estavam assim, pronto, eles é que despiram, a mãe estava ao lado e eles é que despiram o bebê, todos coisinhos e não sei o quê, super pratos, muito seguro deles, e a dizer assim, depois o bebê tinha aumentado de peso e eu, excelente, muito bem, e os 2 era amamentação exclusiva. E eu disse, muito bem, mamá, muito bem, papá, que graças ao pai também, a mamá pode dar de mamar e tudo, e achei muito engraçado porque o bebê aumentou muito bem e o pai, os 2, foi engraçado, em momentos completamente diferentes. Os 2 disseram, eu não te disse? Eu estava a dizer, pronto, agora estás contente? Podemos ir para casa? Foi muito engraçado, porque o pai tem este papel de dar segurança à mãe. E o que foi muito bom de ver é que ele respeitou a necessidade da mulher de ver o peso, de ver que o bebê tinha aumentado X gramas e que mesmo era normal. Com a amamentação exclusiva. Sim, mas o que acontece é que há os picos de crescimento, que entre as 3 semanas, 6 semanas, 9 semanas e os 3 meses, e pode ser durante 24 horas ou durante alguns dias, 3 dias, ou pode ir até 5 dias, depende, a criança, o bebê mama muito, non-stop, mama muito e depois a mãe tem a sensação que está vazia e também tem a sensação que o bebê tem um buraquinho dentro do estômago e que sai tudo. E que não chega, não é? E que não chega. Aí entra a ansiedade. Então, de repente, ela é? diz, então, mas isto agora é porque eu não tenho leite. Ou seja, está sempre a colocar em causa a ela mesma. E, ao mesmo tempo, para ela ficar mais segura, ela precisa deste valor, ela precisa de ter a certeza que o bebê que aumentou de peso. Então, eu aviso logo, olha, às 3 semanas, 6 semanas, 9 semanas, mais ou menos, se de repente você começar a ficar, meu Deus, eu não tenho mais leite, pode ser que seja o pico de crescimento. Não se preocupe, pode chamar... E continua a dar. E continua. Olha, o aconselhado da amamentação mínimo de meses, há alguma média, assim, os estudos revelam que assim, segundo a Organização Mundial de Saúde, aconselha 6 meses. Mas também tudo depende. Isto também é outra pressão que é muito grande sobre as mães. E isso gera ansiedade. E gera ansiedade, porque de repente... elas às vezes não chega, não é um tabu dizer que o meu leite não é bom, ou que isso é um tabu, não existe leite que não seja bom. Até em África, em África e outros países, não só Índia e tudo, em que as mães não têm suficiente alimentação, uma alimentação correta, o melhor alimento que elas podem dar aos filhos é o leite materno. E então, pronto, existe este conselho da Organização Mundial da Saúde. Depois tudo depende, porque às vezes aqui temos o pediatra aos 1 mês, 2 meses, 4 meses, 6 meses, depois começa a passar 9 meses, 12, em que elas vão ver o pediatra e nesse controle, às vezes aos 4 meses, eles falam já de diversificação alimentar, ou quando começam as papinhas. E eles dizem, pronto, vamos ver, se o bebê aumentou bem de peso, está tudo bem, a mãe pode continuar a dar de mamar mais tempo, até os 6 meses. Agora, a partir dos 6 meses, aí tem mesmo que começar, se não fez antes, a introduzir os alimentos. Então, eu estava a dizer que esta ansiedade começa porque existe toda esta ambivalência nela. Às vezes elas querem continuar, outras vezes elas não querem continuar e depois são as vozes externas. Então, mas vais dar de mamar quanto tempo? Então, mas não, o teu leite já não chega. Então tem esta pressão de todo lado e elas depois vêm-se numa situação em que não sabem o que é que vão fazer e têm receio de tudo, têm receio de dizer, de ousar dizer, eu já não quero dar de mamar
não quero dar de mamar mais. Ou, por exemplo, eu quero dar mais tempo a mamar, mas o pediatra disse-me que era aos 4 meses, e então é aí que nós também entramos e dizer, não, espera aí, o seu bebê aumentou bem de peso, pronto, você agora quer começar já. Se quiser, pode começar já, mas se não quiser, pode ainda fazer mais 2 meses assim. Ou então, por exemplo, não, olha, agora tem que começar porque o bebê baixou de peso e agora temos mesmo que ficar um bocadinho atentos a isto. Eu não damos logo complementos, não damos logo complementos nem de leite nem de outras coisas, e principalmente o que nos concentramos é ver porque é que a mãe quer mudar isso. Quando elas, por exemplo, como eu digo, uma vez propomos uma visita, depois as mães decidem se nos contactam em que momento. Temos 4 anos, elas podem contactar-nos, porque há pessoas em que corre tudo muito bem, só as vejo uma vez. E depois eu digo, está aqui a consulta, você pode vir quando quiser. E então, quando elas me contactam, então não houve um seguimento, têm dificuldades, olha, com a alimentação, com o sono, depois mais tarde com as crises de gestão de emoções da criança, tudo. Depois elas vêm-me com um problema e eu digo, porquê que você quer fazer isso? E muitas vezes porque a minha mãe disse-me que eu tinha que fazer assim. Porque o meu marido quer que eu faça assado. Porque eu vi com umas amigas e não sei o quê. Então eu digo, e você, o que é que quer? E elas ficam assim, sim, você é a mãe, você decide. Mas eu queria. E muitas vezes é só, por exemplo, a amamentação, há muitas pessoas que dizem, não, 6 meses é que já chega. Outras então já estás a dar de mamar mais de 1 ano, já chega, não? E muitas vezes as mães têm uma ideia já, elas idealizaram um projeto, mas nem sequer ousam partilhar com as pessoas à volta delas por causa do medo de ser julgadas. E então gera uma ansiedade que poderia não estar ali. É a mesma coisa com o sono, com tudo o que é o dormir. Existem várias formas de educar o bebê, só que também é preciso ter atenção a muita coisa. Muitas vezes as mães dizem assim, então os pais contactam-me, o meu bebê não dorme e ele tem que dormir. Eu digo, sim, mas porquê que quer isso? Então, porque eu quero dormir e a minha vizinha disse-me que o bebê dela dorme desde que chegou da maternidade. Ou os bebês dormem todos. Eu fico assim, até rio e digo assim, olha, na nossa região, eu devia ter tido essa sorte, porque o meu não dormiu até aos 2 anos. Eu digo assim, na nossa região eu posso lhe garantir que não é a maior parte dos bebés que dorme, sou eu que os sigo, sou eu que sei. Portanto, isso é o que as pessoas dizem, para os de fora, para ninguém fazer perguntas. O co-sleeping é a mesma coisa, o dormir ao lado do bebê, pronto, essas coisas todas tirarmos os fatores de risco, eu explico, porque há muitas pessoas que têm medo e depois o problema depois já não confiam mais e começam até a mentir, não dizem que é para não serem julgados. Então ainda acumula mais, ou seja, basicamente temos ansiedade em tudo. Pode ser com coisinhas básicas, como pode ser com coisas mais complexas. E então um problema nunca é sozinho. Temos que sempre ver o porquê de todas as coisas. Às vezes eles dizem, pronto, quero que o bebê durma, está bem. Então vamos ver se tem as condições biológicas para isso, a maturidade do nível do desenvolvimento cerebral para isso, porque também é preciso ter expectativas realistas. Não adianta exigir uma coisa do bebê que ele não é capaz de dar biologicamente. E depois há outras coisas que tão básicas como a falta de sono, de dormir, a falta de descanso. E isso é outra coisa que gera ansiedade. Os pais ficam mais impacientes. O que é normal. E a mãe ao amamentar vai passar isso para o próprio bebê, porque se está ansiosa, isso tudo é transmitido, não é? Sim, exatamente. Eu tenho um bocado de cuidado com isso, com o facto de dizer isso, porque isso aumenta ainda mais o stress. Porque uma mãe que diz, mas não, como é que eu vou fazer para não transmitir? Ainda é pior. E eu vivi-o como mãe. Quando me diziam isso era pior. Eu dizia, mas então quer dizer que a culpa é minha. É sempre a culpa da mãe. Então aumenta o stress. Então, isso elas ouvem em todo lado. Ouvem do pediatra, da maternidade. Então, acaba porque nós não queremos ser ainda mais um peso sobre elas. Então, é dar voz aos pais. E eu às vezes vejo com elas, olha, antes de ser mãe, ou o pai, antes de vocês serem pais, vocês eram um casal. E antes de serem um casal, ou não, vocês eram homem e mulher. Ou sou mulher, se for monoparental.
o que é que faziam antes? E então eles, ficam assim naquela nostalgia. E eu, mas diga, agora já não é possível. Então, mas diga, vamos. Então juntos escrevemos Uhum. o que é que eles faziam antes. E às vezes, são coisas tão simples. Eu conseguia ler, eu tinha um tempinho para mim, tinha 2 horas por semana. E eu dizia, o que é que lhe impede de fazer isso agora? E eles, mas não tenho tempo. E eu, como não temos tempo? Vamos ver. E então faço o que se chama uma ecocarte, uma ecocarta, em que começamos Sim. o núcleo é a família, é quem mora em casa, e depois as setinhas com quem são as pessoas próximas, que eles consideram como pessoas recurso, em que pode ser uma mãe ou um pai, que no caso o avô, a avó, de um lado do outro, ou pode ser uma tia, pode ser uma irmã da mãe, pode ser uma cunhada, não interessa, ou uma amiga muito próxima, a madrinha, isso. E então eles dizem, mas eu não tenho coragem de pedir. Mas porquê é que não tenho coragem de pedir? E, porque não, vou dar mais trabalho. Então, sabe, às vezes eles estão atrás da porta, quase, à espera que você peça alguma coisa e você não pede. Então eles não têm a possibilidade. Possivelmente nos países nórdicos, eu não sei se estou a falar, não quero falar também sem saber, mas são um pouco mais frios para pedir esse tipo de ajuda, não são? Por exemplo, nós Na aqui Inglaterra via isso. Aqui há uma grande diversidade cultural. Eu contacto aqui com pessoas de todo o mundo, até de países que eu nem me lembrava a existência, e a riqueza cultural é muito grande, mas também o desafio para conseguir interpretar e conseguir lidar com todas também não é assim muito fácil. Temos que compreender as bases das coisas. E então aqui, principalmente, imagina, as famílias de origem latina, quase não há dificuldade nenhuma. Porque, imagina, as famílias portuguesas, chega a avó, chega o tio, Está no sangue. abre a porta e diz, anda cá, que eu pego o miúdo, e não sei o quê. E então é super engraçado, porque é engraçado quando as parteiras, as colegas, me dizem, transmitem, quando há dúvidas, ou quando, por exemplo, elas têm receio quanto vai acontecer com os pais e tudo, nós ligamos, então elas ligam para mim, e dizem, olha, já vou acabar nesta situação, mas eu estou preocupada com esta família, se calhar podíamos fazer uma visita juntas, ou seja, a parteira e nós, juntas, que é para, por exemplo, passar o dossiê, mas eles assim vêm-te, sabem quem tu és e assim têm mais à vontade. E então muitas vezes, inúmeras vezes, é engraçado como elas dizem, às vezes elas não sabem que eu sou portuguesa, então elas dizem, tu sabes as famílias portuguesas, não estou nada preocupada, porque são famílias que estão sempre, são muito, muito unidas, então pronto, eu da família sei que não há problema nenhum, é só a saúde mental da mãe, porque depois há o outro extremo, é quando a família entra demais. Invasiva, não é? Exatamente, é invasiva. Então é para encontrar esse equilíbrio. Mas voltando à tua pergunta, aqui existe muita dificuldade. E depois, pronto, hoje em dia as avós também trabalham. Até a reforma, não é? E então, e eles aqui são muito Nem organizados. sempre podem ajudar, não é? Sim, aqui são muito organizados. Por exemplo, tem que estar na agenda, não é assim? Tem que estar na agenda. Se eles têm Carmen, deixa-me só deixar aqui uma nota. Se tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem aqui no chat, porque a Carmen, se souberes, nós respondemos na hora. Sim, exatamente, respondemos. Senão depois mando uma mensagem, mas era bom aproveitarem o momento para colocar as vossas dúvidas. Exatamente, se tiverem alguma dúvida, se souber responder. Mas pronto, essa questão da ansiedade vai existir sempre enquanto existem os filhos, não é? Existe sempre o importante, pronto, é ver os motivos, o que eu considero é ver o porquê que isso está a acontecer, procurar o mais rápido possível alguém para conversar. Eu antes de sair, quando vou-me embora e não sei se eu vou voltar a ver aquela família, eu asseguro-me que eles têm pessoas de referência e também eles ficam com o meu número de telefone, pessoas de referência para poder contactar, e principalmente, por exemplo, sobre o parto, às vezes as pessoas ignoram, de partos traumáticos, em que dizem, não, já passou, e então digo, sim, mas quando fala sobre o assunto, volta a chorar, então, porque depois o que acontece é que nós temos tendência a engolir,
E depois essas coisas, tu como coach sabes nem mais do que eu, mais tarde vai-se manifestar É isso mesmo, não podemos fobias. desprezar as pequenas coisas que podem é isso mesmo, tornar fobias e grandes traumas. E podem se tornar fobias e que depois aí precisam de psicoterapia, às vezes até bastante longa, para poder trazer tudo ao de cima. E coisas que eles tinham ignorado, porque dizem, isso não é nada, isso não é nada. É tudo dependendo da personalidade da pessoa. Há coisas que para mim podem não ser nada e que para ti podem te magoar. E ao contrário, coisas que tu levas, não, sempre para a frente, isto não é nada. E eu fico ali a remoer naquilo. E então é muito importante conhecer-se. E uma das coisas que eu acho muito boa, às vezes eu até digo aos pais, se quando você não quer, imagina, o senhor ou a senhora não quer abordar, quando estou a ver que tem dificuldade em resolver o problema específico, às vezes um problema de alimentação, um bebê que recusa, porque é engraçado que os bebés e as crianças, eles mostram quando alguma coisa não está bem. Começam as dificuldades de sono. Bom, a dificuldade de sono é relativo, mas também há crianças que podem ter problemas de refluxo e acordarem muitas vezes à noite, então, pronto, não podemos culpar só os pais. Mas estava a dizerem que em relação a isso, às vezes as crianças mostram-nos que algo não está bem. Então choram muito, muito por alguma coisa e os pais não conseguem resolver, ou o sono estão sempre a acordar e os pais não percebem porquê, se antes corria tudo bem. Há fases do desenvolvimento características, mas há outros momentos que não é só isso. E então quando eu vejo que já fizemos o percurso de tudo, já exploramos todas as possibilidades e que não há uma evolução, eu tenho o direito, entre aspas, de dizer e confrontar os pais do género, olha, há qualquer coisa que não está aqui a fluir. E eu às vezes digo literalmente, o que é que você está a tentar procurar em mim a resposta que eu não estou a conseguir responder. E aconteceu situações, houve por exemplo, uma mãe que me tinha, a pediatra tinha-me chamado a dizer eu não consigo com esta mãe alguma coisa, o bebê não come, não percebo porquê, o bebê recusa comer, porquê e tudo. E a mãe também desesperada, o pai também, então eu fui várias vezes, umas 2, 3 semanas, várias vezes, e não havia forma de melhorar, a bebê alimentava-se do mínimo possível. E depois houve uma vez em que eu disse exatamente o que eu disse agora e a mãe começou a chorar e disse assim, olha, eu nunca disse isto a ninguém, mas eu tive um aborto e ninguém sabe. E então ela culpava-se de que ela estava a aproveitar da sua filha, mas que se o bebê anterior ela não tivesse abortado, ela não estaria ali. Então ela estava neste sofrimento porque ela não tinha feito o luto deste primeiro bebê. E então foi impressionante. Depois, pronto, fluiu, conversou, chorou tudo o que tinha a dizer e eu disse, olha, pronto, agradecer a confiança e tudo. Eu disse, agora isto que a senhora saiu, temos de fazer alguma coisa com isto. Não podemos continuar assim. Então, olha, eu continuo a vir, mas isto já é específico de uma psicoterapeuta. E então ela concordou. Ela concordou em pedir ajuda, deu uma autorização para eu falar com a pediatra sobre o assunto. Nós nunca comunicámos aos outros profissionais sem o acordo dos pais. E então ela deu uma autorização para isso. Claro, em situação de risco, é outra coisa. Se houver risco de maus tratos, é outra coisa. Isso é das denúncias, isso é outra coisa. Estou a falar em contextos normais, habituais. E então, nesse sentido, ela deixou tudo, contactámos e a própria pediatra disse, eu sabia que havia qualquer coisa. E foi engraçado, na semana seguinte fui vê-la, a bebê já comia. Já não havia problema. E isso tudo era... e ela é sistémico. Se há um problema ali, vai disputar outros. E temos que ir cifrando aí esses códigos. Às vezes os pais não aceitam procurar uma psicoterapia logo. Existe muito tabu da psicoterapia. Então, hoje em dia aceitam mais facilmente um coaching, por exemplo. Eu digo, olha, você não quer fazer... não querem fazer... Então é um bicho, ainda é muito visto como um tabu. E aqui conseguimos facilmente ir a psicólogos, mas para as pessoas que ainda têm mais essa dificuldade, o coaching é melhor visto. Porque é mais objetivo, é mais... E então não quer dizer que há uma patologia. Não quer dizer que há uma patologia associada, então eles têm menos aquela pressão de que ele está a psicoanalisar-me, então não é bem assim.
E às vezes, pronto, eu até utilizo, tu utilizas isto certamente, que é aquela teoria Sim, a de, nossa não sei se pirâmide. consegue- Essa é das necessidades, não? sim, das necessidades Sim, sim. sim, de Maslow. E Essa eu é. concentro muito sobre a primeira, a Na base, base, que né? é as necessidades fisiológicas, que é comer, beber, dormir, e que às vezes é tão negligenciado, porque quando se tem um bebé, não se tem tempo nem quase de ir à casa de banho, que o bebé chora nesse momento, nem tomar banho, que o bebé chora nesse momento. É. Então, às vezes, o que nós falamos, o que partilhamos é ideias, dicas, como é que, para contornar a situação. O bebê não vai mudar. Ele precisa de estar colado à mãe ou ao pai. Então, o resto, tentar mudar o resto e pronto, tentar colmatar essas coisas da ansiedade, como por exemplo, proporcionar as necessidades básicas, não é? Aqui existe aqui funciona muito as associações feitas pelo público, pelo privado. Mas associações gratuitas para os pais. Existe uma muito boa que se chama Super Mamã, Super Mamãs. E então, as Super Mamãs foi também uma psicóloga que viu, quando teve o seu primeiro filho, ela viu quão difícil era ter apoio e até comer. Ela não tinha tempo sequer Tempo de comer. Imagina então, as mães solteiras, ou mães fazer, solteiras, ou famílias monoparentais. Aqui fazemos muito da preparação, ou seja, dizemos, olha, faça antes de ter o bebê, congele comida, que é para depois conseguir. Então, esta associação o que faz é que pode se inscrever, é voluntariado, a pessoa pode se inscrever que é para ser mimada, ou seja, bom, agora com o Covid é um bocado complicado, mas o objetivo era uma pessoa, que é uma das voluntárias, vir a casa trazer uma refeição para a família. Então, traz a refeição, perguntam normalmente quantas pessoas há, se há o marido, se há outros filhos, então elas trazem uma comida para ali, uma comida para a mãe comer e fornecem várias vezes, dependendo da necessidade. E o objetivo também é quando a mãe estiver em condições de fazer o mesmo, ela tornar-se também voluntária. Quando tipo, depois ela mimar O serviço, outras não é? mães. Exatamente. Viram. Sim, É muito importante isso, não é? Saber que somos úteis com a nossa experiência e que já passamos por aquilo e vamos ajudar outras mulheres. Exatamente. E que no momento do sofrimento, da ansiedade, elas não somos capazes de ver, porque é um dos problemas da ansiedade, é que muitas vezes não conseguimos ver a necessidade do nosso bebé porque estamos tão focados no medo, na apreensão, no se eu estou a fazer perfeito, se eu não estou a fazer, o que é que eu fiz de errado, que não somos capazes de ver que é algo biológico, é algo fisiológico. E a culpa às vezes é nossa, não dorme porque sou eu. O meu leite não chega. Pois, exatamente. E depois a cama é a pressão dos outros, e tens a certeza, então sempre, constantemente a colocar a dúvida. Eu às vezes digo aos pais, testem. Se não sabem se vai dar resultado, testem. Há algum risco? Não há perigo de vida. Então, testem. Se não, testem uns 3, 4 dias. Se não funcionar, voltam atrás, fazem outra coisa. Porque há várias teorias, há várias coisas. Eu normalmente digo, de acordo com a personalidade, vejo os pais e digo, olha, existe a teoria do sono, pronto. Ou a teoria da alimentação, eu digo, esta teoria, esta e esta. Há aquelas que são mais rígidas, há aquelas que são mais progressivas, há aquelas que são mais maternais. Diga-me o que é que você quer. Eu falo brevemente de cada uma e eles escolhem. Digo, é você que escolhe, porque eu vou-me embora e eu durmo à noite. Mas você é que está com esse problema agora. Portanto, e digo sempre, é muito importante a transparência. Digo sempre, olha, se não estiver de acordo comigo, diga-me. E mudamos de estratégia, porque eu não posso ajudar alguém, não podemos ajudar ninguém se as pessoas não forem transparentes e não disserem, pá, isso não dá para mim. Ou pelo menos agora não dá, eu preciso de outra coisa. E por vezes estamos a dar um conselho àquela pessoa que é completamente diferente de nós, tem um perfil comportamental completamente diferente e não nos está a compreender. E nós temos de estar. Para nós é uma coisa muito liberal e para ela, que é mais conservadora, não compreende e não vê isso como um valor-chave na vida dela. Então, até nisso tu tens de tomar cuidado da forma como... Exatamente, porque às vezes quando dizem... Não pode ser muito invasiva. Eu quero isto. E eu pergunto, está bem, quero isto. Quero fazer, como estava a dizer, o sonho, o principal. Eu quero que seja assim. E eu digo, porquê? E aí depende, porque se for porque a sogra lhe disse que é para fazer, eu digo, então não é uma boa razão. O que é que você quer e porquê que você quer? E então elas aí ficam todas admiradas.
Eu posso, eu sim, é dar este empowerment às mães, aos pais, porque é muito frequente, principalmente nos primeiros bebés, nas primeiras crianças, em que eles querem fazer tão perfeito, que eles querem fazer tudo o que está nos livros, tudo o que está nas redes sociais que funciona, e então é aquele receio de mostrar aos outros que eles não conseguiram. E então que falharam, não é? Que falharam. Isso Então mesmo. é muito importante dizer não é vulgarizar, mas dizer que não, toda a gente passa por isso, e quem não passa por isso, muitos escondem, é muito raro não ser assim. E outra coisa, por exemplo, que aqui agora há uns poucos anos apareceu, estavas a dizer, tinhas perguntado sobre o que é feito aqui. Como digo, do Estado em si não há grande coisa, não há assim muita coisa, porque há muitas coisas que funcionam no privado. Só que as associações, fundações, organizações que são feitas no privado ganham muita aderência, porque depois as pessoas realmente contribuem monetariamente para que isso aconteça. Então as pessoas aqui gostam muito de dar para as coisas funcionarem. E há uma associação que se chama MAMAC, é MAM é como se fosse acolhimento da mamã. E não é só mamã, é para o papá também, mas era mais fácil escrever assim. Sim. E ao mesmo tempo é uma AMAC, que é um balanço, baluço. E então, isso, quando elas vão, eu ponho só o site, quando vejo. E o objetivo é dar apoio, ou seja, são casas, são famílias, algumas famílias que tinham casas em que já não, pronto, tinham vários quartos, os filhos já são adultos e então não precisavam mais daquilo, decidiram juntar-se com o objetivo de tornar aquilo útil para a sociedade. E visto que há uma lacuna na sociedade em relação aos pais cansados, é uma espécie de refúgio. Então é um X por dia, à noite, mas está incluído, é como se fosse um hotel, só que a mãe ou o pai podem dormir e eles ficam com o bebê. Eles tomam conta do bebê ou da criança enquanto a mãe dorme. Ela não tem que cozinhar, ou eles, os pais, não têm que cozinhar, não têm que tratar da roupa, não têm que... Isso faltava aqui em Portugal, não? Olha, estou aqui, deixo aqui a dica. Hashtag fica a dica. Estou aqui a dar a dica, pronto, é um investimento a fazer. Mas isso ganha muita aderência, muita adesão, porque as pessoas... Falta. Isso é uma lacuna da sociedade hoje em dia. As pessoas precisam destes apoios. Muito mais quando, imagina, como imigrantes, vamos para outro país, não temos ninguém, não temos uma rede de amigos, uma família a quem possamos recorrer. E então as pessoas isolam-se ainda mais. Foi aí que eu apanhei a minha segunda depressão na Inglaterra. Pois. Tinha a Débora um ano e meio e eu não tinha ninguém. Muito. É outra parte a seguir na escala, na pirâmide, concentramos muito na base em que as mães tenham como comer, como dormir e essas coisas todas. Pronto, como digo, também depende da abertura dos pais. Porque não adianta de nada dar uma técnica, porque tudo o que é educação e cuidar de um bebê ou de uma criança mais velha exige energia, exige persistência, consistência e regras. Comem tudo para sermos bem-sucedidos. Exatamente. As rotinas, tudo mais, que dão segurança às crianças, exigem de nós uma energia para poder cumprir os horários, fazer as coisas. E uns pais que estão completamente cansados, não conseguem. E então, às vezes, eu vou por um motivo e eles dizem pronto, eu digo, como é que está o seu estado de cansaço? Eu digo logo, olha, eu acho que você está muito cansado, tudo o que eu lhe disser hoje não vai entrar aqui, vai ser ali, você não vai conseguir fazer e vai ficar frustrado e vai achar que a culpa é sua, que não funcionou. Então, vamos nos concentrar no que é prioritário. O que é prioritário agora é que você tem que descansar, aproveitar quando o bebê dorme, ir dormir. Então, porque o sono era utilizado como uma técnica de tortura. A falta de sono. Sim. É uma técnica de tortura. Às vezes eu digo isso aos pais a brincar e eles dizem, eu percebo. Porque quem é que consegue sem dormir? E então, depois, quando eu os vejo a seguir a um período de descanso, ou seja, uma semana em que eles conseguiram dormir melhor e tudo, eles aí estão completamente diferentes. Têm outra atitude, outra postura, vêm mais claro e aí já sabem bem o que querem e como vão conseguir fazê-lo. Então, às vezes, as minhas visitas são muito rápidas e é assim, tic, 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 tic.
porque essas coisas, o importante é não deixar que a ansiedade tome proporções em que É depois isso mesmo. elevadas. Eu até estive a ver um estudo, acho que foi 2015, da DGS, aqui em Portugal, que diz que a ansiedade afeta mais famílias na maternidade, né? Mais mulheres no pós-parto do que propriamente a depressão. Ou seja, se nós conseguirmos controlar essa ansiedade e dar mais assistência a essas famílias, possivelmente nem sequer vão piorar, né? Não vão ter esses índices de depressão tão elevados. E Esse é o objetivo. É um dos motivos pelos quais deve-se, pronto, vamos ser realistas, quando estamos num país em que não há as condições, ou numa região, porque é diferente o Algarve de uma Lisboa e um Porto. Claro. Então, quando estamos numa zona, numa região em que não temos assim tanta coisa, ativamos a nossa rede social à volta. É importante apontar, escrever quem é que eu poderia pedir ajuda. E pronto, o não já é garantido. Então é importante dizer e depois fazê-lo de uma forma rotineira. Não é só, se eu precisar eu ligo. Não! É dizer, olha, de segunda a domingo, quem é que poderia ficar com o meu filho assim, assim? Quem é que me pode trazer uma comidinha já feita que eu possa pôr no congelador? Essa parte, nós temos a sorte que a nossa cultura em Portugal é muito anfitriã. Somos muito unidos quando alguma coisa corre mal. Pelo menos é a imagem que os de fora têm de nós. Mas depois há um estigma social. Vou pedir, vou mostrar que é o meu lado fraco, a minha fraqueza. Não sou capaz de dar vazão a estas coisas todas, né? De conseguir cuidar e nutrir a minha família. Tenho que pedir ajuda a alguém. Sim. Por aí, possivelmente, as pessoas vão acabar por não pedir ajuda também. Às vezes eu digo, se uma das suas amigas estivesse numa situação dessas, o que é que você fazia? Claro que eu ia ajudar. E eu, então, você está a impedir a sua amiga de ajudá-la. E elas ficam assim, e até os próprios pais também. Então eu digo, você está a impedir alguém de fazer o bem. É isso Que mesmo. só vai ser bom para essa pessoa. Porque o bem, quem faz, só se faz bem a si mesmo. Não é só o outro. E depois eu digo, e há outras pessoas, e a família à volta, os amigos, têm receio. O peso, assim, se nós pedirmos só uma pessoa, pode se tornar um peso para essa pessoa. Mas se tornares uma coisa mais aberta e dizemos, ok, e é temporário. É só o tempo da pessoa recarregar as baterias e depois é no outro sentido, se a outra pessoa precisar. E então, às vezes eu digo assim, então olha, imagine que a sua amiga, uma amiga sua, a sua melhor amiga, eu digo sempre, quem é a sua melhor amiga? Então, imagine que a sua melhor amiga teve um bebê e pronto, e depois, mais tarde, você sabe, por exemplo, há 1 ano do bebê, do filho da sua amiga, que ela teve uma depressão e que ela escondeu, que ela tomava medicação e que ela escondeu de si. O que é que você ia achar? Ela dizia, eu ia ficar muito magoada porque ela não confiou em mim, ela não me disse e ela nunca me pediu ajuda. Exatamente. Então imagine ao contrário, é a mesma coisa. E então isso faz pensar porque elas então saem desse lugar de isolamento, então veem que não é só pedir, não estão a dar trabalho. Antes, pelo contrário, estão a permitir que os outros possam ajudá-las e é nos dois sentidos. Claro. É nos dois sentidos. Melhor é dar do que receber. É o serviço, então está a impedir mesmo. o outro de dar e de ser abençoado. De ser abençoado também, né? Claro. E então quando mudamos a perspectiva das coisas, é completamente diferente. E então eu digo, olha, fixe dias, por exemplo, planifique a sua semana, não tudo que não conseguimos, mas imagine, uma vez por semana você precisa de 2 horas, precisa de 2 horas ou uma manhã só para si. Em vez de ser sempre a mesma pessoa, pode dizer a uma mãe, pode dizer, há sempre alguém. Ou pode ser uma amiga, ou pode ser uma vizinha, alguém que tenha confiança. Até pode ser o próprio pai ou uma tia, não interessa. Mas assim, num mês, tem 4 pessoas de confiança. No fim, só pediu ajuda a cada uma vez por mês. E não pesa. E não pesa. E depois é outra coisa. Há uma coisa que nós negligenciamos, que negligenciam muito, que é a profissão avô e avó. É uma profissão. Aqui já tinha lido em alguns artigos que é essa profissão, eles estão ansiosos por... Pois elas às vezes dizem, não, mas eles vão se meter muito na minha vida, mas depois eu não... Então, mas é como tudo. É desde o início que se colocam os limites. A dizer, então, a partir daqui, até aqui podes, a partir daqui não.
Pois, E mas isso é cultural. Na Inglaterra eu conheço casos de avós que cobravam a hora para ficar com os netos, né? pois, isso é outra coisa, pronto. Varia. Mas também depende da cultura, por exemplo, na Inglaterra, onde há o maior índice de gravidez na adolescência, já é cultural. Pois, Todas as avós acabam por tomar conta dos filhos, já é bastante cultural. E então, se calhar, é uma forma, visto que elas não podem trabalhar, porque não podem, não, em vez de ir trabalhar, ficam a tomar conta dos netos, pelo menos consigam sobreviver. Então, tudo depende. E às vezes, se nós pudermos fazer isso, porque as pessoas também precisam de se manter. Então, é verdade. é um equilíbrio de tentar compreender o outro também. É comunicação, em tudo. É tudo comunicação. Pois. Muito obrigada, Carmen. A nossa hora já vai Já longa, passou. mas foi muito bom ter-te aqui, ouvir um pouco de outras histórias, de outras culturas também, né? Porque nós só ouvimos, estamos aqui e só ouvimos daqui. Eu nem tinha conhecimento que existia essa opção aí fora, né? De um sítio de acolhimento. Sei que existem famílias de acolhimento, mas casas de acolhimento para pessoas que estão a amamentar e para famílias que precisam do seu devido repouso, não tinha mesmo conhecimento. Então, trouxeste muita informação aqui, vai ficar gravado. Para quem não conseguiu ouvir, vai ouvi-lo também depois no Facebook. E se tiverem dúvidas, deixem aqui que eu vou partilhá-las com a Carmen e vamos responder o mais rapidamente possível. Muito obrigada, Ok. Carmen, e até breve. Até breve. Tchau. Toda a Obrigada. gente. Obrigada. Tchau.